Olá pessoal, tudo bom? Vou comentar com vocês aqui a parte teórica que eu passei para vocês, o material que eu passei em anexo para vocês. Eu queria só fazer um comentário só para ver se vocês realmente entenderam, né, o que vocês leram sobre esse material complementar que eu enviei para vocês. Essa parte do material é referente ao capítulo 2, que é prosa, poesia e intertextualidade. Aí eu passei para vocês foi a parte teórica da estrutura da poesia. Aí tá aqui a primeira parte aqui, tá aqui, ó, tipos de estrofes. Vocês perceberam que eu tenho lá, né, os tipos de estrofes, tá falando quais são, né? Só que o mais interessante dessa parte aqui é quais são os principais tipos de estrofes, né? Quais são mais usuais na poesia. Aí tá aqui, ó, os tercetos, os quartetos, as quintilhas, as sextilhas, as oitavas e as décimas. Vocês perceberam aqui também, que eu apontei aqui para vocês aqui, a questão que os modernistas, né, após, né, a vinda do modernismo, né, a literatura não vai mais seguir, né, essa parte teórica de ter, as estrofes tem que ter 5 estrofes. Não vamos mais seguir isso, né, os modernistas. Então, por isso que eu coloquei para vocês aqui, ó, no período anterior ao modernista, as estrofes predominantes eram esses que eu acabei de falar para vocês. Após a liberação da rima modernista, então com os modernistas, isso não vai mais ser usado, ok? Aí tá aqui, ó, refrão. O refrão é uma parte extremamente importante na poesia, principalmente porque ele facilita a memorização. Vocês perceberam aqui que eu dei um exemplo para vocês de uma poesia de Marília de Dirceu? Tá falando aqui, ó. Marília, teus olhos são réus e culpados, que sofra e que beije, que ferros pesados, de injusto senhor. Aí vem o refrão. Marília, escuta um triste pastor. Aí ele volta, fala, né, uma outra estrofe, aí ele fala novamente. Marília, escuta um triste pastor. Qual que é a importância do refrão aqui? Esse refrão invoca a atenção da amada para seu pastor. Então o refrão, além de facilitar a memorização da poesia, ele também quer enfatizar alguma coisa dentro da própria poesia. No caso, o eu lírico aqui quer enfatizar essa questão de invocar a atenção da amada. Aí a outra parte que é extremamente importante são as rimas, né? O que são as rimas, né? É a repetição de sons semelhantes. Só que as rimas, elas podem ser classificadas pela sua natureza e pela sua disposição no poema. Pela sua natureza, nós temos rimas pobres e ricas. O que seriam rimas pobres? Rimas pobres é quando você tem a palavrinha aqui, né, que rima com a outra, aqui, ó, dia rima com alegria, tá aqui na poesia que eu dei para vocês aqui, dia rima com alegria, dia é substantivo, alegria também é substantivo aqui nesta poesia. Então são substantivo e substantivo, nós chamamos isso de rimas pobres, porque são classes gramaticais iguais. Já as outras aqui, ó, escura e formosura, um é adjetivo e o outro é substantivo. Nós temos classes gramaticais diferentes. Nós chamamos isso de rima rica. Isso é extremamente importante, tá bom? Porque haverá autores igual autores parnasianos, da literatura parnasiana, que para eles é extremamente importante fazer rimas ricas, porque são extremamente difíceis de fazer. Aí nós temos aqui a disposição das rimas no poema. Vocês vão perceber aqui, ó, que elas podem ser classificadas, de cruzadas, como que deveria ficar? A, B, A, B, A, B. Nós temos aqui as emparelhadas, que é A, B, B, C, C. Nós temos aqui as interpoladas, que é A, B, B, A. Então, como que vão saber isso? Vocês terão que ver as últimas palavrinhas do verso. Por exemplo, poeta rima com pateta, então é A. Escolar rima com rimar. Tá vendo aqui? Então vai ser B, B. Então eu tenho A, B. Olhando lá em cima, qual é a classificação dela? Cruzadas ou alternadas. Isso é extremamente importante, porque antes dos modernistas, da escola literária modernista, os autores, os poetas valorizavam muito essa questão das rimas. Após a modernidade, não quer dizer que os autores não valorizavam o esquema de rimas após a modernidade, mas não ficavam presos nesse tipo de classificação, tá bom? Aí, indo para o outro lado aqui, ó, vocês vão ver aqui também a metrificação. Talvez a metrificação seja a parte um pouco mais complexa, mais enjoada. Então, assim, eu não vou
me estender muito na metrificação, eu vou pedir que vocês façam um exercício, eu acredito que alguns já devem ter feito alguns exercícios já que eu pedi, façam os exercícios, tentem, né, fazer a metrificação. O que seria essa metrificação? São as contagens de sílabas poéticas dentro do verso. Como é que eu faço isso? Não é igual você separar a sílaba gramatical. Né? Você lê o verso, haverá momentos que quando você fala o verso por inteiro, né, é fraco. Então, essas sílabas fracas, nós vamos juntá-las na hora de falar, então nós engolimos esses sons. Então, nós vamos perceber que muitas vezes vai ter lá maré, aí a próxima palavra vai ser e. Então, às vezes, quando você faz a metrificação, você junta esse maré, o é do maré e o e, nós juntamos, porque elas, na hora de falar, né, a palavra dentro do verso, nós engolimos esse som. Então, nós juntamos esse som. Então, o que é metrificar? São as contagens de sílabas poéticas, diferentemente de uma contagem de palavras na gramática, entendeu? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aí, na metrificação, nós temos as contagens de sílabas poéticas mais usuais, igual, por exemplo, temos versos decassílabos, que foram criados a partir do Renascimento. Nós temos os versos alexandrinos, que são de 12 sílabas poéticas, redondilha menor e a redondilha maior. Nós chamamos de redondilha menor e redondilha maior a medida velha. Isso, nós chamamos esses versos de medida velha. Por que medida velha? Foram versos usados na época da Idade Média. Então, por isso nós chamamos de medida velha. Os versos, quando nós fazemos essa canção e esses versos, eles são classificados como decassílabo, nós chamamos de medida nova. Por quê? Porque foram criados a partir do Renascimento, após a Idade Média. Por isso que as redondilhas são chamadas de medida velha e os versos decassílabos são chamados de medida nova. Aí mais embaixo aqui, nessa explicaçãozinha que eu dei aqui, coloquei assim, observação. Aí vocês vão ver aqui os versos livres e versos brancos. O que são versos livres? São que não obedecem a nenhuma regra pré-estabelecida quanto ao metro, ou seja, não, você vai fazer uma contagem de sílabas metro, não tem uma regra pré-estabelecida com aquela que nós estudamos lá atrás, não existe. Às vezes o primeiro verso são 10 sílabas poéticas, o segundo verso 9 sílabas poéticas, então não obedece a um esquema de metrificação rígida antes, né, do classicismo. Aí aqui nós vamos ter também os versos brancos, né? O que são versos brancos? Obedecem a regras métricas, ou seja, você faz a escansão e obedece às regras métricas da escansão, mas não há rimas nesses versos. Então, por exemplo, tem um exemplo aqui, lá como é o uso do país, roçando, dois lenhos entre si, desperta e chama, que já se ateia nas ligeiras palhas e velozmente se propaga ao vento, deixa cacambo o resto e foge a tempo. As últimas palavras, elas não rimam. Então, o que são os versos brancos? É quando não há esse jogo de rimas. Versos livres não estabelece uma metrificação rígida, ok? Aí, pessoal, eu pedi, né, que vocês lessem esse material complementar, dessem uma analisada nesse material complementar juntamente com a apostila de vocês. Aí mandei também em anexo um exercício para vocês fazerem. Então, alguns alunos já me enviaram um ok que fizeram o exercício. Estará em anexo também o gabarito desse exercício. Se por acaso vocês fizerem um exercício e não entenderam alguma coisa, ou o gabarito vocês não entenderam por que deu tal resposta, mandem para mim uma mensagem, que aí eu volto, faço um vídeo ou explico novamente a dúvida de vocês, ok? Estudem, mantenham a disciplina, né, quanto a isso, porque é extremamente importante, não é para vocês decorarem o que está aqui, é para vocês entenderem essa estrutura da poesia, que isso é importante, porque mais para frente, quando nós entrarmos em correntes literárias, nós vamos perceber que para alguns autores é extremamente importante alguns conceitos teóricos que estão aqui. Então, eles vão construir a sua obra a partir desses conceitos teóricos, ok? Então, estudem, tenham um ótimo final de semana, fique com Deus.